Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast de educação no meio da desorganização. Meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor de redação e, apesar de eu já ter participado do tiro de guerra, eu até hoje não sei fazer barba com eficiência. No episódio de hoje, o último episódio da primeira temporada, não sei se eu vou fazer outras temporadas, mas talvez dessa temporada com certeza, porque eu fico feliz por finalmente ter conseguido concluir uma temporada de um podcast. Para quem talvez não saiba, eu também tenho um outro podcast que é o de Competência 1 do Enem e também dos outros canais que eu faço. Eu também tenho um outro podcast de Conversa de Corredor. Então, esse é o primeiro que eu estou concluindo. Estou muito feliz por isso. Então, hoje a gente vai finalmente concluir. Então, sobre toda essa temporada, a gente falou a respeito dos critérios de correção, a gente falou também dos parágrafos que compõem cada um dos elementos da estrutura do texto de redação, e por fim, a gente vai falar do último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Eu não sei o que acontece, honestamente, mas eu acho que tem muita gente que tem muita dificuldade no parágrafo de conclusão do que nos outros parágrafos. E eu não sei por que que isso acontece. Eu acho que eu posso trazer algumas teorias, e aí vocês podem até me dizer nos comentários o que que isso confirma de fato, mas eu acho que a primeira das coisas é porque quando a gente fala de redação Enem, a gente geralmente tem uma proposta de intervenção, então fica mais claro o que que você tem que terminar. Mas no caso da UEA, como não é obrigatório ter uma proposta de intervenção, eu acho que os alunos ficam travados e eles ficam, ué, mas o que que eu tenho que colocar no lugar então? Então a coisa é o seguinte, quando a gente fala de redação da UEA, eu vou falar de duas coisas. A primeira é que eu quero deixar você confortável e a segunda que é como que funciona com a redação da UEA. A primeira para poder te deixar confortável, quando a gente fala de parágrafo de conclusão, ele é um parágrafo que serve para a gente poder terminar uma ideia. Então pensa comigo que na introdução você apresentou os tópicos, no desenvolvimento você explicou e justificou, e por fim você vai concluir sua ideia. Isso significa que toda a argumentação que você fez lá na introdução, ela vai meio que se repetir quando a gente fala no parágrafo de conclusão. Digamos, por exemplo, que quando a gente pega o tema que a gente vai ter de 2017 do macro, né? Os zoológicos são locais de preservação e educação ambiental ou uma forma cruel de diversão? Imagine você que você fala que é uma forma de preservação e educação ambiental, uma vez que possibilita com que a gente tenha estudos científicos para poder preservar, além de poder também ser um acesso da população para poder também conscientizar ela. Se você vai na introdução, você falou dessas duas teses, mas no que você vai fazer no parágrafo de conclusão? Você vai meio que dizer por outras palavras, como se fosse um 6 na introdução e um meia dúzia no parágrafo de conclusão. Então você pode falar, portanto, é cabível constatar que os zoológicos são lugares que a gente vai consolidar a preservação e a educação ambiental, porque, por um lado, nós temos o acesso de instituições públicas que fazem a pesquisa e podem melhorar a preservação, e, por um outro lado, é um fácil acesso da população para que possa compreender a importância desses animais e, por isso, também ajudar nesse processo. Então você percebe que mais ou menos o que vai acontecer é esse processo de o que você fala na introdução, você meio que repete na conclusão como uma finalização da ideia. Por quê? Porque a introdução serve para mostrar o que você vai discutir, enquanto a conclusão é só para você poder fazer um resumo do que você falou. Inevitavelmente, a introdução é meio que já uma visão do que você vai colocar na conclusão. Porque se você vai apresentar as teses, você só precisa concluir como se fosse o posicionamento. A introdução, ela meio que conversa com esse ponto quando a gente fala do parágrafo de conclusão. Então tá, como que a gente vai fazer então um parágrafo de conclusão para a UEA? Temos duas formas. A primeira delas é quando a gente vai voltar às palavras do tema e retomar as teses. E por um outro lado, nós temos também quando a gente fala do proposta de intervenção. Proposta de intervenção é uma coisa da redação do Enem, que é você tentar resolver os problemas do tema. O que acontece? Eu não acho que é sempre uma coisa possível quando a gente fala de proposta de intervenção. Porque, vamos pegar aqui no tema de 2016 do macro. A adoção de crianças por casais homossexuais deve ser proibida?
como que a gente vai trazer uma proposta de intervenção? Tipo, a gente vai falar do Ministério da Família que vai fazer uma nova lei, tipo, é meio difícil alguns temas a gente realmente resolver. Assim como, por exemplo, quando a gente fala do tema que a gente teve também em 2022, da Almacro, que era a floresta amazônica entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. Nesse meio que dá para poder falar da intensificação das vistorias, além de também do incentivo ao desmatamento de forma inteligente e sustentável. Então, nessas formas, tem tema que ajuda você a fazer um parágrafo de conclusão, tem tema que não ajuda você a fazer um parágrafo de conclusão que seja uma proposta de intervenção. Agora, da UEA, né, quando a gente fala de temas, os temas de sim e de não, você simplesmente vai responder o sim e apresentando os dois pontos. O temas de ou, você vai falar de novo qual que é o lado que você vai defendendo e falar novamente as teses. Os temas de pergunta aberta, você vai retomar as palavras do tema e a sua resposta, mostrando suas duas teses. E os temas de entre, você vai fazer o quê? Você vai mostrar os dois lados, que é falar que se por um lado nós temos os benefícios por blá 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 blá, nós temos o outro ponto por blá 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 blá. Porque o que vai acontecer é que os temas de entre, eles têm um limite de quando um começa e quando o outro começa. Esses dois limites de tipo, quando que eu sei que, por exemplo, a floresta amazônica começa com benefícios do agronegócio e quando que eu sei que é os malefícios do desmatamento? O que você vai apresentar no parágrafo de conclusão são esses dois pontos ao mesmo tempo. Agora, o que você precisa saber de conectivos para o seu parágrafo de conclusão? Como é uma conclusão, perceba que muitas das vezes você não vai adicionar novas ideias. Então, aqueles conectivos como dessa forma, por exemplo disso, eles não vão aparecer, mas vão aparecer conectivos com, já vai anotando aí, portanto, logo, assim, e aí você vai ter o que? A adição das duas teses. E aí você pode usar a combinação, por um lado, por outro, apesar de, é necessário, mesmo que, também, não só e mas também. Eu quero que você também perceba que quando a gente fala dos conectivos, muito provavelmente vai ter mais conectivos de conclusão que você precisa saber, porque muitos dos outros parágrafos também utilizam conectivos de conclusão. Então o que você precisa prestar atenção é o seguinte: quando você vai precisar de conectivos de conclusão na redação da UEA, tenha pelo menos 3 conectivos de conclusão. Por que eu digo isso? Porque você vai usar um na introdução, um outro diferente no primeiro desenvolvimento, um outro diferente no segundo desenvolvimento, e aí você pode repetir o da introdução lá no parágrafo de conclusão. Por que eu digo repetir? Porque há redações que já repetiram conectivos que não tem problema nenhum, porque esse fica como se fosse o único problema de fato do que a gente tem dos elementos linguísticos. Então eu quero que você entenda que você não precisa saber de 4 conectivos diferentes. Muito longe ainda mais de você saber de 10 conectivos diferentes. Lógico que tem pessoa que realmente consegue lembrar, tem pessoa que realmente tem uma memória excelente, eu acho que a memória é melhor até que eu para poder dar aula de redação, mas o ponto é que eu quero que você entenda a estratégia do que você está organizando, que é você concluir falando qual é o seu posicionamento do tema e os dois lados, que são as duas teses que você apresentou lá na introdução, novamente sendo retomadas. Então uma boa brincadeira para você poder fazer um parágrafo de conclusão é: pega seu parágrafo de introdução e transforma ele em outras palavras para virar um parágrafo de conclusão. Muito comumente, o seu parágrafo de introdução já é um excelente repertório do que você precisa concluir. A única coisa que vai mudar é que o parágrafo de introdução, ele traz um repertório, apresenta o tema e as duas teses. O que você vai precisar na conclusão é só você deixar de falar do repertório e aí apresentar os pontos. Tem também quem faz o quê? Quem coloca um repertório na introdução para retomar ele no parágrafo de conclusão. Ele dá uma forma cíclica ao texto, ele dá uma forma de como se você tivesse começado e concluído o texto. Você pode retomar esse repertório também na conclusão, falando que se o cenário continuar se repetindo, cenas como a ficção, e aí você apresenta, vão continuar se repetindo e vai se tornar realidade. Ou vamos cada vez mais se distanciar da ficção. Você pode fazer isso também. É uma estratégia muito aceitável, muito comum, que dá uma sensação cíclica do texto. É bem comum isso acontecer também. Bom, pessoal, eu queria, antes de mais nada, né, agradecer a todos vocês que ouviram toda essa temporada dos 7 episódios que a gente tem da redação da UEA. Eu espero que tenha ajudado vocês em qualquer uma das coisas que eu falei nesses 7 episódios. Eu fico muito feliz de vocês terem me ajudado, de vocês terem participado, inclusive de comentários que eu vi também, do que queriam ouvir, do que queriam saber da redação da UEA. Você pode também saber de muito mais da redação da UEA.
tanto no YouTube, quanto no Instagram e no TikTok, sendo que o YouTube é o que mais eu tô ativo, além de também que tem o meu curso de redação, que é para você poder também estudar comigo. É um curso que se você utilizando o cupom, geralmente o cupom que eu faço são as 3 primeiras letras do mês e o ano que a gente tá. Por exemplo, esse podcast está sendo gravado em outubro, então é OUT 2024, você paga por R$40 pelo curso completo. Caso você esteja ouvindo isso em um outro mês, tente usar, e se não funcionar o código, fala assim pra mim: Alessandro, por gentileza, você pode fazer um código para poder pagar R$40 pelo curso, por favor? E eu faço para você na maior felicidade. Então, toda a intenção é para que você se sinta mais tranquilo de fazer a redação do OEA. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado e que tenha sido bem proveitosa essa temporada. Talvez a gente se ouça no próxima temporada que a gente vai ter desse podcast, dessa conversa de corredor da redação da UEA, ou se não, talvez dos outros vestibulares também, porque eu falo de Enem, falo de VUNESP, falo também de FUVEST, Unicamp e várias outras coisas. Então, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu e ficou até aqui. Eu espero que você tenha um bom dia e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!